do sistema mundano, sistema mau, maligno, sistema de Satanás, não são apreciadas, nenhuma delas. Ninguém gosta de um manso, alguém que senão sempre anda desarmado. Ninguém gosta de quem chora. Prega-se muito triunfalismo. Nós não podemos chorar. Mas Jesus fala que bem-aventurados são vocês que choram, por causa da situação do pecado de vocês, por causa da situação de pecado do mundo. Vocês são felizes por causa disso. Vocês são felizes quando expressam mansidão. Eu não posso baixar a cabeça, mas essa é a diferença. É nisso que Jesus está falando que se encontra felicidade, e é nisso que ele vai falar que se encontra o poder do sal, o poder de temperar. É interessante que o sal antigamente não era só para tempero, como nós o conhecemos, era para preservação, meus irmãos. Crente preserva, crente faz a diferença. Crente retarda estado de putrefação, de podridão, ele retarda, porque ele é diferente. Quando nós vamos ler essa porção do Sermão da Montanha, você vai perceber que Jesus usou muito o termo vós. Vós sois, vós porém. Ele está sendo enfático. Vocês. Os fariseus pregam a vingança. Vocês não. Os regenerados. Vocês que foram chamados para fazer a diferença, não. Os fariseus acreditam que eles precisam desfigurar o rosto quando jejuam, para serem vistos pelos homens. Vocês não. Vós, porém, quando jejuardes, unges a cabeça. Penteie o cabelo. Tome um banho. Mostre-se mais feliz ainda quando vocês jejuarem. Os fariseus, quando oram, eles querem ser vistos pelos homens. Vocês não. Vocês ouviram que foi dito? Não matarás? Eu, porém, digo para vocês, um insulto, uma palavra agressiva tem poder para matar. Vocês não vão fazer isso, que vocês são diferentes. Ninguém acredita mais em amor. Nós, porém, acreditamos. Nós, crentes, nós regenerados pelo Senhor. Ninguém mais acredita num namoro com compromisso. Nós acreditamos. Vocês, porém, acreditam. Ninguém mais acredita em verdade absoluta. Nós acreditamos. Ninguém acredita na escola bíblica dominical. Nós acreditamos no ensino da palavra. Ninguém acredita mais nesse negócio de santidade, pastor. Nós, porém, acreditamos. Vocês não são o mundo. Vocês estão lá, mas não são do mundo. Sejamos amigos de Deus. É mais importante ser amigo de Deus do que amigo do mundo. Tiago 4,4. O que se faz amigo do mundo, se faz inimigo contra Deus. Inimigo de Deus. Nós, porém, fazemos a diferença. Ninguém acredita mais ao amor no próximo. Boas obras. Nós acreditamos e nós o praticamos. Porque exercemos a diferença para a glória e o louvor do Senhor. Dessa forma, assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor pelo povo que Ele resgatou para anunciar as virtudes dEle, para anunciar a glória dEle. Nós fazemos a diferença e vamos pagar o preço por isso em nome de Jesus. Amém? A irmã Geocérine está por aí? Não? Ok. Quero chamar aqui, por favor, o pastor José Carlos, nosso momento missionário. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Som, ok. Nós temos aí a nossa viagem missionária marcada para o dia 20 de agosto a 27 de agosto. Então, vai ser a mesma comunidade que foi no ano passado, comunidade chamada Samaúma. E o que nós pedimos para os irmãos? Orarem por essa viagem, e nós estamos precisando de material escolar, material de higiene pessoal e
roupas. Então, se alguém quiser contribuir com alguma dessas coisas aí que nós acabamos de mencionar, material escolar, material de higiene pessoal e roupas, pode entrar em contato com o Sullivan. Eu coloquei lá o e-mail e o telefone dele, ou aqui na igreja mesmo. Conversa com ele, que ele vai te dar as orientações necessárias. Próximo slide, nós temos lá o nosso curso de evangelismo, que vai ser no dia 7 de maio. Nós já temos cerca de 55 pessoas inscritas. Então, cada domingo aumenta a quantidade. Então, se você deseja aprender um pouco mais da palavra de Deus, de como transmitir a mensagem de salvação, faça a inscrição, faça esse curso com o pastor Josué, que Deus vai abençoar a sua vida e você vai poder falar de Jesus para as pessoas com mais convicção. E nós temos o nosso missionário de hoje, que é, esqueci de falar, hoje à noite nós temos o nosso culto de missões, com o pregador vai ser o pastor Alan, e o nosso tema é Iniciando a Missão. Tem ali o texto de Atos, né, capítulo 18, versículo 9, a parte B. Não tema, fala e não te cales. Então hoje à noite vai ser esse culto aí. Os adolescentes irão participar efetivamente desse culto, e eu tenho visto o envolvimento e o empenho deles. Vamos orar também por esse culto. Pastor Walter Romero, pastor da APEC, né, na Bolívia, chamada Libopen lá. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, da cidade de Santa Cruz La Serra. É uma Assembleia de Deus diferente, não é como a Assembleia de Deus daqui, não. Eles são mais centrados na palavra e não tem aquela visão pentecostalística que tem aqui no Brasil. E ele se dedica, né, ao evangelismo de crianças e adultos, e faz várias viagens dentro da Bolívia, levando a mensagem de salvação, fazendo treinamentos para professores de escola bíblica dominical. Nós temos lá no slide o telefone dele, aquele telefone lá é o WhatsApp também. Se você quiser anotar e mandar uma mensagem para ele, ele vai receber. E tem também o seu e-mail. No boletim tem as informações dele que está aí. Depois você pode ler, dar uma olhada, que você vai saber alguma coisa mais sobre ele. Tem os motivos de oração que está no boletim, que é pela saúde dele, pela provisão diária para as viagens constantes que ele faz, pelo ministério dele e por materiais evangelísticos. Então é por isso que nós vamos orar nesta manhã, e durante a semana os irmãos estejam orando pelo pastor Walter, sua esposa Karen e seus filhos. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Walter Romero, pela vida da sua esposa e dos seus filhos, que estão todos empenhados, ó Pai, na obra do Senhor, empenhados em levar a tua mensagem de salvação às crianças, aos jovens, aos adultos, empenhado em servir ao Senhor com alegria. Louvamos ao Senhor pela dedicação e pelo empenho dele e da sua família no ministério. Que ele continue a ser bênção, Senhor, como tem sido. Que a tua palavra continue sendo fiel e verdadeira nos seus lábios. Sabemos que o Senhor supre todas as suas necessidades e nós o louvamos por isso. Que o ministério dele, Senhor, continue a crescer e prosperar, e que a Bolívia, Senhor, seja ganha para Cristo. Que o testemunho dele, Senhor, possa incentivar outras pessoas a investir na tua obra, a dedicar a sua vida, a dedicar todo o seu tempo em servir ao Senhor. Supre, ó Pai, tudo aquilo que ele necessita, tanto físico quanto espiritual. Cuida da sua saúde e que ele continue, Senhor, a servi-lo ali. E que as pessoas possam ver, ó Pai, somente aqui no Brasil, e entender que existem pessoas chamadas, vocacionadas para o Senhor, que se dedicam a outros povos e se dedica de uma forma que nós precisamos aprender a fazê-lo. Continue a nos abençoar, a nos dar a tua direção, a nos dar discernimento e capacidade para servir o melhor a cada dia. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Rodrigo, vai dar um aviso para nós? Bom dia, igreja. Vim trazer para vocês aqui o nosso recado, alertando aí que o nosso próximo sábado vai ser o encontro da maturidade, com o tema trazendo história de imigrantes e imigrantes, e para ter um foco na culinária mineira. Eu sei que tem muitos irmãos que estão querendo participar, mas ainda não estão inscritos compulsoriamente. Hoje nós temos 154 pessoas inscritas compulsoriamente, ou seja, que nasceram em 1956 para baixo.
No próximo ano nós vamos ter mais ou menos 30 pessoas inscritas, aí sim poderão ter o privilégio de participar. Mas, independentemente, né, de estar na faixa etária ou não, nós gostaríamos de contar com o apoio dos demais irmãos no voluntariado para com esse ministério. Nós temos muitos irmãos que precisam de carona e no dia do evento também precisam de auxílio. Então, se caso tem algum irmão que sinta a vontade de participar como voluntário, por favor, nos procure a mim, procure a Cátia, ou outro membro da comissão do ministério. Para os irmãos que vão participar ou que ainda estão em dúvida, nós temos sugestões do que levar, de como proceder, se precisa de carona, por favor, me procure a Cátia, para que nós vamos dar as orientações. Nós temos aqui alguns papeizinhos para ajudar vocês a escolher o que levar ou para orientar. Tem os contatos de telefone, por favor, sintam-se à vontade para nos procurar, ok? Muito obrigado. A Cátia aqui vai dar o recadinho no estilo dela. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. A gente quer contar com vocês. E já andei falando com algumas e alguns. Se você precisa de carona, não se esqueça de falar com a gente, para a gente anotar. Aquele que mora perto, se pode levar ou a gente pegar, tá bom? Mas a sua presença é fundamental, vai ser lá no Peniel, perto da rodoviária nova, no nosso ginásio, tá? E só reforçando, quem não tem a idade, se quiser ir também pode nos auxiliar também. Se quiser participar conosco, estar nos alegrando com a sua presença, fiquem à vontade. A comida vai ser mineira, vai ser bem boa, bem gostosa, tá bom? Bom dia para vocês. Obrigado. Dia 30/4, Renato pediu para avisar sobre o nosso Junta Panelas, mas agora num evento especial com as famílias da igreja. Dia 30/4, a partir das 9 horas, lá na Associação do Banco do Brasil, acho que a maioria conhece, ali no bairro Torrão de Ouro. 30/4 às 9 horas. Vai ter sorteio de brindes, vai ter brinquedos para criança, sorvete, vai ter um delicioso café da tarde, é propaganda, viu, meus irmãos? Cada família tem que levar um prato salgado, né? A lasanha, arroz, feijão, carnes brancas, vermelhas, talheres, prato e uma bebida. Tá bom, meus irmãos? 30/4 às 9 horas, na Associação o Banco do Brasil, bairro Torrão de Ouro. Amém. A Sara, está por aí? Pode vir aqui à frente. Gente, meu currículo está ficando bom. Já celebrei 2 casamentos. Agora é com muita alegria que vamos apresentar uma criança diante de Deus. Está aqui à frente, meus irmãos, a Eliane e o Dirceu, que acreditam que ainda a melhor coisa que se tem a fazer hoje é apresentar os nossos filhos a Deus. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Ana criou Samuel. Ana ganhou Samuel de Deus. Ana criou Samuel para Deus. Ana entregou e consagrou Samuel a Deus. A Eliane e o Dirceu estão se comprometendo em fazer isso hoje, meus irmãos. A entregar a pequena Sara aos cuidados do nosso Deus, para a glória e para o louvor dele. Será que a gente pode se colocar em pé para louvar o hino 60? A gente já... 610, desculpa, isso, 610. A gente consagra a pequena Sara ao nosso Deus.
Só justificando, meus irmãos, o pastor Valdenberg não está aqui hoje por conta de um falecimento na igreja de Queiroz. Então ele achou por bem estar lá junto com os irmãos, tá bom? Deus seja louvado. Diante de nós está o milagre da vida, meus irmãos. Não tem evolução nisso, tem criação nisso tudo. Que a igreja se alegre. Deus tem feito as nossas esposas, as mulheres que o servem, abençoadas, mães de muitos filhos. Deus deu para Eliane, Deus deu ao Dirceu. Agora eles estão entregando de volta ao Senhor, aos cuidados daquele que deu a vida, aos cuidados daquele que sustenta toda a vida. Deus abençoe a Sara. Nós vamos fazer isso agora, entregando a Sara aos cuidados do nosso Deus, consagrando a Sara ao Senhor. Vamos declarar isso com fé. A Sara é do Senhor. Ele foi buscar a sua cordeirinha. É dele agora. Que Deus abençoe a Sara. Vamos orar? Ó Senhor Deus, não é na minha autoridade, nem no meu nome, mas no nome de Jesus, que tem toda a autoridade e todo o poder, que nós quero consagrar Sara, tendo aqui por testemunhas, meu Senhor, o povo que também está alegre pela vida da Sara, o Dirceu e a Eliane, Senhor, que espontaneamente consagram a Sara ao Senhor. Receba a Sara, Deus Todo-Poderoso, cuide da Sara, livre-a do mal, Senhor Deus. Dê a Sara, Senhor, um crescimento abençoado, guardado pelo Senhor. Ó Senhor, capacite o Dirceu, a Eliane, Deus, instrua-os, meu Senhor, em toda palavra, para transmitir as tuas leis a Sara, e que a Sara, Senhor, encontre prazer, deleite em caminhar pelos teus caminhos, em andar na tua luz, Senhor Deus. Que a Sara sirva para o louvor do Senhor, testemunhe os teus grandes feitos. Cumpre-se, Senhor, nessa manhã, que a tua fidelidade dura de geração em geração, Senhor. Que a tua fidelidade passa de geração a geração. O Senhor estendeu a geração do Dirceu, meu Pai.
muito obrigado. Nós o consagramos, eu o consagro ao Senhor no nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo com muita alegria. Amém, Senhor, e amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Louvando ao Senhor, amém? Chamar o grupo de louvor aqui à frente. Obrigado, seu Paulo. O primeiro canto que a gente vai cantar fala de um Deus que tem poder para salvar e que todos precisam do amor e do perdão dele. Todos necessitam de um amor perfeito. tem que estar firmado nele, que ele sempre vai sustentar a gente.
fala sobre como o nosso Deus é poderoso, que Ele ressurgiu e venceu a morte. Muito obrigado. Mesmo sentado, vamos orar pelo nosso pregador, para que Deus o use para falar conosco. Amém? Somos agradecidos pela nobreza que o Senhor nos dá, de podermos ensinar Sua palavra, também de expô-la, Senhor. Hoje o Senhor chamou Paulo, Senhor, o presbítero Paulo, nosso irmão em Cristo, teu servo. Seja ele o teu instrumento para falar aos nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Confesso que não é uma tarefa fácil estar aqui à frente dos irmãos para trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, para compartilhar com vocês aquilo que Ele tem falado para mim. Eu peço sinceramente que Deus use esse tempo para que Ele possa nos abençoar com a palavra dEle. Não é a palavra minha, mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, não só agora, mas durante toda a nossa vida. Eu queria, antes de compartilhar com os irmãos, queria que a gente orasse pelo nosso país. Estamos vivendo uma situação bastante complicada. Hoje, especialmente, é um dia atípico, não é? Em que nós não sabemos realmente o que vai acontecer, como as coisas vão se desdobrar, mas nós confiamos que o Senhor está sobre nós, cuidando de nós, e eu creio que a nossa oração deve ser para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele derrame sobre nós a sua bênção, a sua proteção, o seu cuidado, não só com os cristãos, mas com todo o povo da nossa nação. Então eu gostaria de convidar os irmãos para orar nessa hora. Vamos ficar em pé e fazer uma oração, e depois nós vamos compartilhar a palavra. Senhor, é com alegria que nós nos juntamos aqui na Tua casa nessa manhã para prestar um culto que só o Senhor é merecedor.
Nós reconhecemos que dependemos do Senhor e queremos mais uma vez declarar nossa dependência de Ti. Mais uma vez estamos numa situação que nós não temos nenhum controle, não sabemos o que virá pela frente em relação aos nossos governantes, em relação àqueles que decidem as coisas que acontecem na nossa política, na administração pública do nosso país. Mas nós não queremos nos apavorar, não queremos nos desesperar, porque nós confiamos no Senhor e pedimos que o Senhor derrame as Tuas bênçãos e a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai, dando a Tua proteção, a Tua direção, dando o Teu sustento, dando paz ao nosso país. Pedimos, ó Pai, que hoje seja um dia de paz, que não haja conflitos, que não haja distorções, não haja problemas, não haja baderna, mas que realmente o Senhor nos proteja, Pai. Proteja o nosso país, proteja os nossos irmãos brasileiros em todo lugar. Que assim o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção e a Tua misericórdia, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Acho que essa deve ser uma oração nossa constante hoje, durante o dia. Que o Senhor proteja também as nossas igrejas, né? Algumas até decidiram não ter cultos à noite, por conta da insegurança do que vai acontecer. Mas nós resolvemos que estaremos aqui à noite para cultuar o nosso Deus. E pedimos que o Senhor realmente esteja conosco, nos dando a proteção. Os irmãos devem ser prudentes, vai haver alguma manifestação na cidade, então procurem um caminho alternativo que não passe muito pelo centro. Eu acho que a prudência é fundamental. O estacionamento vai estar aberto, talvez parar lá seja melhor do que parar aqui perto da igreja, mas são sugestões que eu dou para que os irmãos pensem a respeito, tá bom? E vamos orar durante o dia para que realmente o Senhor nos abençoe. Essa é uma oração que não deve ser só do dia de hoje, mas uma oração constante nas nossas vidas, pelo nosso país, pelos nossos dirigentes. Eu queria ainda fazer um convite aos irmãos que estão aqui. Depois do culto, nós temos a Escola Bíblica Dominical, né? Hoje temos uma aula especial, teve até propaganda no site, né? Tem uma aula, então os irmãos que estão aqui já, procurem ficar, não vão embora, fiquem, participem conosco da Escola Bíblica Dominical, tá bom? É um convite que eu faço para vocês. Realmente é uma responsabilidade grande, um privilégio, mas não é muito fácil para mim, né? Estar aqui à frente de vocês para poder transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria falar sobre a parábola do bom samaritano, uma história que edifica, uma história que me edificou durante essa semana quando eu estive pensando e estudando a respeito. E assim eu peço que Deus use essa história que Jesus ensinou para que edifique também o coração dos irmãos. Eu queria ler com os irmãos antes Romanos 15, versículo 4 e 5. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viver bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Eu creio sinceramente que aquilo que está na Bíblia é para nossa edificação. Muitas coisas nós não compreendemos totalmente. Muitas coisas talvez a gente vá entender só quando estiver na presença do Senhor. Mas eu creio que o que está ali é para nossa edificação. E Jesus ensinou, como um grande mestre, aquilo que ele tinha para nos falar, para nos deixar, de maneiras diferentes. E algumas vezes ele usou histórias. E parábolas são histórias curtas que usam figuras do cotidiano, figuras conhecidas pelas pessoas, né? E que têm um fundo moral, tem um ensinamento moral por trás disso. E é muito interessante usar parábolas, porque como parte de coisas conhecidas, facilita muito a compreensão da história que vai ser contada, da mensagem que quer ser passada. E assim eu queria ler com os irmãos, então, em Lucas 10, do versículo 25 ao versículo 37. Eu resolvi ler, e peço que os irmãos acompanhem as suas Bíblias, mas eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque eu acho interessante a gente comparar um pouco as traduções, tá bom? Está no papel aqui, mas é da Bíblia, viu? Fiquem tranquilos. Está só copiado aqui para facilitar a leitura. Então os irmãos abram aí Lucas 10, ou então apenas escutem para não confundir, porque vai ser um pouquinho diferente do que está escrito aí na Bíblia de vocês. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem então respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma,
com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Senhor, nós pedimos que agora, nessa hora, o Senhor nos ajude a aprender um pouco mais da Tua Palavra, com essa história tão simples e tão conhecida, mas que o Senhor nos faça recordar, nos faça lembrar daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Pedimos assim que nós consigamos colocar em prática as coisas que o Senhor tem nos ensinado há tanto tempo através da Tua Palavra. Usa, meu Pai, nessa hora eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, parábola é uma história curta, que usa termos conhecidos, que parte de figuras e exemplos conhecidos para que facilite o entendimento daqueles que são os ouvintes dessa história. E Jesus usou muito essa técnica e foi muito bem sucedido, porque as pessoas conseguiam entender. E nós mesmos hoje conseguimos entender melhor o que Jesus queria dizer quando ele usa essa técnica. Na escola, os professores também usam às vezes, né? Parábolas, tio Dila, Laura, né? Tantos outros professores aí, com certeza usam essa técnica para falar de coisas a partir daquilo que nós conhecemos, para que venha ser acrescentado um conhecimento novo. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre os personagens dessa história. A gente tem o intérprete da lei, depois o levita, depois o samaritano, não é? São esses 3 personagens, e aquele que foi o assaltado, não é? Que a gente não sabe bem quem ele era, mas provavelmente era um comerciante judeu. Aquela estrada, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, era uma estrada por onde se fazia uma rota comum entre Jerusalém e Jericó. A gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Mas primeiro sobre os personagens. Quem era o intérprete da lei? Era um especialista na lei dos judeus. Ele conhecia tudo que estava na Torá, nos escritos, ele conhecia, tinha um pleno conhecimento da lei do Senhor. Quem era o sacerdote? O sacerdote era alguém que se colocava diante de Deus para representar o povo, né? Diferente do profeta, que o profeta trazia a palavra de Deus para o povo, o sacerdote é aquele que apresentava os sacrifícios, né? Pedindo perdão pelos pecados do povo diante de Deus. Mas era alguém que conhecia plenamente também os escritos, conhecia a lei, e era aquele que praticava realmente os ritos dentro do templo. Quem era o levita? Levita eram os da tribo de Levi, que eram encarregados de alguns trabalhos no templo, não é? Eles cuidavam da música, do louvor, não é? É Levi, não é Levi? Levi é um deles, né? Cuidava da música, do louvor, eles cuidavam também da guarda das portas do templo e serviam os sacerdotes. Esses eram, eram as funções do levita. Também conheciam plenamente a lei do Senhor. Conheciam as leis que os judeus deviam seguir. E quem era o samaritano? O samaritano, é muito interessante a gente estudar um pouquinho, e você vai aprendendo algumas coisas que às vezes a gente não presta muita atenção. O povo de Samaria, ele foi considerado como não parte do povo judeu, né? Ele foi conquistado. Então ele vivia dentro dos domínios de Israel, mas ele não era o mesmo povo. Ele tinha inclusive uma religião parecida, mas que não era igual. Eles tinham um templo que era rival ao templo dos judeus. Eles consideravam como verdadeiros somente os 5 primeiros livros do Pentateuco, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles tinham uma diferença muito grande, eles tinham uma rixa muito grande com os judeus.
Eles tinham um problema cultural e eles não se toleravam. Eu não vou fazer uma brincadeira aqui entre brasileiros e argentinos, mas é mais ou menos isso. Eles não se davam bem, não é? Culturalmente, religiosamente, eles não se davam bem. E é interessante pensar que Jesus usou essas figuras conhecidas para contar então a sua história e trazer a sua mensagem para nós hoje. Esses eram os personagens. E o cenário, onde é que isso aconteceu? A história conta, a narrativa de Jesus conta que um homem vinha andando pelo caminho de Jerusalém para Jericó. E eu fui dar uma olhada e é interessante como era um caminho de serra que tinha mais ou menos 22, 25 quilômetros de distância e tinha uma diferença de desnível de 1.200 metros, mais ou menos. Tudo mais ou menos nessa medida, né? Aproximadamente 1.200 metros. O que é isso? A gente não tem muita noção, né? Então eu fui pensar na Serra de Caraguatatuba, que é o mais próximo da gente aqui, né? Tem 20 quilômetros de distância, a descida da serra, do alto da serra até lá embaixo, né? E tem mais ou menos 750 metros de desnível. Essa comparação, para a gente ter uma noção. Então é uma distância um pouco maior do que a Serra de Caraguá, que eu acho que a maioria de vocês já percorreu essa estrada, né? Só que é um desnível ainda maior. E é interessante pensar que Jericó fica abaixo do nível do mar, 240, 220 metros abaixo do nível do mar. Então é um lugar difícil acesso, quente. E não era uma estrada asfaltada, como nós temos aqui para o litoral, né? Era uma trilha no meio de pedras, terra. Se levava muito tempo nessa viagem. Se fazia isso a pé, no lombo de burro, né? Talvez cavalo, camelo, não sei, mas eram animais de carga e as pessoas faziam esse trajeto a pé. Imagino que devia ser sofrido fazer essa viagem. E por ser serra, por ser um declive muito grande, certamente havia ali nesse caminho muitas rochas, lugares escondidos, onde os assaltantes se escondiam para fazer então as emboscadas e roubar os viajantes. Havia muitos comerciantes, mercadores que passavam por ali, e os assaltantes ficavam de tocaia, então eles roubavam as pessoas nesse caminho. E é nesse contexto então que Jesus conta a história, numa estrada conhecida, dos perigos que as pessoas conheciam, né? Com personagens que as pessoas conheciam, sabiam o que eles faziam, como eles eram. Jesus então conta a história deste viajante que nessa estrada perigosa foi assaltado, roubado, levaram dele as roupas, bateram nele, deixaram semi-morto, caído ali na estrada. E veio então o primeiro personagem, que era um sacerdote, um homem que conhecia a lei, que trabalhava no templo, que servia a Deus, levando a propiciação dos sacrifícios, né, dos homens perante Deus, passou por ali e fez o quê? Foi embora, passou de largo. Veio em seguida quem? Um levita que também trabalhava no templo, conhecia a lei dos judeus, passou por ali, viu aquele homem e foi embora. E veio um samaritano, que não se dava com aquele que estava caído ali, porque provavelmente era um judeu, mas que teve uma outra atitude. Então a gente vai pensar agora nas atitudes de cada um, para a gente poder aprender um pouco para a nossa vida daquilo que Jesus quer nos ensinar. A história resumida já foi lida aqui, depois os irmãos podem reler os versículos para gravarem bem ou recordarem bem. Mas diferentes personagens tiveram diferentes atitudes. E eu queria destacar aqui 3 tipos de atitudes que nós precisamos ter, ou que nós vemos nesses personagens. A primeira é o olhar, a segunda é o parar, e a terceira é o agir. 3 atitudes que nós temos que ver como elas se encaixam nessa história em relação a cada um dos personagens. Olhar. Dirigir o olhar nem sempre quer dizer enxergar, não é verdade? Às vezes a gente olha assim e não está vendo nada. Olhar é uma coisa e enxergar é outra. Prestar atenção naquilo que você está olhando, aquilo que você está vendo, aquilo que está diante dos seus olhos. Então, dirigir o olhar e enxergar algo. Todos olharam para aquele homem caído na estrada. O que foi que eles viram? Primeiro o sacerdote e o levita, que foram os 2 que passaram primeiro, viram alguém que não os comoveu. Eles viram isso, eles olharam e viram lá alguém caído, mas não os comoveu. Alguém sem importância. E aí passaram adiante.
Eles olharam e não se comoveram com aquela situação. Já o levita olhou e enxergou alguém de quem ele teve pena. Foi uma atitude diferente. Ele teve uma visão diferente do mesmo cenário naquele lugar. Ele olhou e se importou. Ele olhou e viu ali alguém que poderia ser ele. Não se preocupou se era judeu, se era samaritano, se era alguém que tinha dinheiro, o que tinha acontecido. Ele se importou e a palavra diz que ele teve pena dele. Então essa foi a primeira atitude que o samaritano teve de maneira diferente do levita e do sacerdote. A segunda atitude, parar. Parar quer dizer dar atenção, dedicar um tempo. E muitas vezes, pensem sempre na relação com a nossa vida. Nós olhamos e não vemos nada, nós não queremos parar o que nós estamos fazendo para dar atenção ao outro, não é? E a gente viu nessa história que o sacerdote e o levita não pararam para dar atenção àquele homem caído. Talvez até eles estivessem preocupados com um compromisso, eles serviam no templo, eles podiam estar correndo para cumprir o turno deles no templo, eles podiam estar preocupados em se contaminar, porque eles tinham que passar por um ritual de purificação para poder entrar no templo. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Existem até justificativas que nós achamos que são válidas para nós não pararmos e darmos atenção a alguém que está caído ao nosso lado. Eles podiam ter ficado com medo de ser assaltados também, daquilo ser uma armadilha, não é? Então, há justificativas, e nós, muitas vezes, damos justificativas para nós agirmos de maneira semelhante, não pararmos e não darmos atenção para quem está caído ao nosso lado. Mas o que o samaritano fez? Ele parou. Ele decidiu se envolver com aquele que ele não conhecia, numa situação complicada, mesmo ele correndo riscos. Ele tomou essa decisão. Então, já foi diferente quando ele olhou, ele enxergou alguém que os outros não enxergaram. E ele parou e decidiu dedicar um tempo àquela pessoa, coisa que o sacerdote e o levita também não quiseram fazer. E a terceira atitude, agir, né? Fazer alguma coisa. Tomar uma atitude frente a uma situação. O sacerdote e o levita, eles tomaram uma decisão de continuar a vida deles, de não se envolver com aquela situação. Decidiram realmente não se importar com aquele homem caído ali. Mas o samaritano fez muito mais do que se esperava dele. No primeiro momento, ele parou, acudiu aquele homem, usou daquilo que era o seu mantimento na viagem, o vinho e o azeite, para alimentar, para curar as feridas. O azeite se usava para amenizar a dor e o risco de infecção nas feridas, né? Ele usou aquilo que era dele, colocou esse homem no seu animal, né? Então ele decidiu ir a pé. Uma série de atitudes que ele realmente resolveu fazer em prol daquele que ele nem conhecia, né? Levou até uma hospedaria, pagou pelo serviço para cuidarem dele e ainda se dispôs a fazer mais, se fosse necessário. Olha que coisa enorme que esse homem fez, né? E alguém que a princípio não se esperava que ele fizesse tal coisa. Se esperava uma atitude dessa de um sacerdote, de um levita, de um conhecedor da lei dos judeus, mas não de um homem samaritano. E foi justamente Jesus usa essa história e essas características desses personagens para impactar a gente, para a gente ver qual é o nosso papel frente à carência de alguém que está ao nosso lado. E é isso que nós devemos atentar hoje. Então, o que é que Jesus nos ensina? Primeiro, que é preciso, lembra das palavras, olhar, parar e agir? Primeiro é preciso olhar para o nosso próximo e enxergar as suas necessidades. Isso é uma coisa que nós temos que fazer, nós temos que praticar. Nós estamos no ano da comunhão na nossa igreja. Estamos muito preocupados em que a gente possa ter uma convivência melhor, que nós possamos nos ajudar. Nós estamos estudando na escola dominical sobre mutualidade. Nós estamos preocupados uns com os outros. Então nós precisamos olhar, mas com o intuito de enxergar realmente no nosso irmão qual é a sua necessidade, o que ele está precisando, em que eu posso ajudá-lo, qual é a situação que o nosso irmão está passando nesse momento, ao nosso lado. E muitas vezes nós olhamos e não vemos nada, porque não temos essa disposição no coração de enxergar os problemas dos outros. Então, Jesus nos ensina que é preciso olhar para o nosso próximo e enxergar as suas necessidades. Segundo passo, é preciso parar, dar atenção ao nosso próximo.
comover-se com a necessidade do outro, assim como o samaritano se comoveu com a situação daquele homem caído ali. Então eu vou conversar com alguém, eu vou olhar para alguém, vou identificar alguém próximo de mim que está com uma necessidade e vou me importar, eu vou gastar um tempo, do meu tempo talvez de lazer, de descanso, e vou dedicar esse tempo dando atenção para essa pessoa no sentido de ajudá-la na sua necessidade. Isso é uma tarefa que cabe a todos nós, independente da nossa situação. Nós temos sempre condições de parar um tempo, dedicar atenção a quem está ao nosso lado para ajudar essa pessoa no momento de dificuldade. E dar atenção, gente, é fundamental. Para quem recebe essa atenção, isso tem um efeito curativo, terapêutico enorme, não é? Se sentir importante ao ponto de alguém parar o que está fazendo, olhar para você, enxergar a sua necessidade, sentar com você, seja para orar, para conversar, para te dar algum amparo. E a terceira palavra-chave aqui que Jesus nos ensina é agir. Então é olhar com atenção, olhar com interesse, a fim de enxergar realmente o problema, parar, dar atenção e agir. Fazer algo em favor do nosso próximo, algo que o ajude na hora da aflição, independente do status social, da condição financeira e se isso é agradável ou não. Lembrando de novo do samaritano, cuidar de alguém assaltado, caído no chão, sujo, ensanguentado, certamente não é uma coisa agradável. Ele parou aquilo que ele estava fazendo para, correndo o risco, ajudar uma pessoa ali naquela situação. Isso nos ensina que nós devemos fazer a mesma coisa com o nosso próximo. Tudo isso não é possível se não for o amor, que está no texto. Quando Jesus responde àquele intérprete da lei que o provocou, perguntando o que devia fazer para ser salvo, Jesus devolveu a pergunta para ele, o que a lei fala e como é que você entende? Então amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Foram as duas coisas que ele relatou. Jesus falou, está certo, então vai e faz isso aí. Cumpre você na sua vida e você viverá. E aí ele perguntou quem é o próximo. E então Jesus conta essa história para indicar para ele quem era o próximo. Mas sem dúvida, não é possível fazer isso, uma atitude dessa, como teve aquele homem samaritano, se não houver amor. E nós precisamos cultivar realmente o amor entre nós, aqui na igreja, na nossa comunidade, para que a gente possa olhar e enxergar, para que a gente possa parar e dar atenção, para que a gente possa agir e ajudar. Essas são as coisas que realmente o Senhor quer nos ensinar através dessa história simples, mas que nós precisamos lembrar e colocar em prática no nosso dia a dia. Agora veio uma pergunta interessante, Jesus fez a pergunta então de volta no final dessa história para o intérprete da lei. Muito bem, e quem é que é o próximo? Quem foi o próximo daquele caído lá? Jesus perguntou ao intérprete da lei qual dos três personagens, o sacerdote, o levita ou o samaritano, pareceu ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. A resposta correta do intérprete da lei foi o que usou de misericórdia para com ele. Jesus ordenou, vai e faz a mesma coisa. Agora isso aqui me chamou muita atenção. A pergunta, no fim, Jesus diz o seguinte, que não é que aquele homem caído era o próximo do samaritano, mas quem foi que fez o papel de próximo para aquele que estava necessitado? Esse sim foi o samaritano. Entende a diferença? Às vezes a gente está preocupado quem é o nosso próximo, mas eu creio que a nossa preocupação deve ser o seguinte, eu preciso fazer com que alguém me considere o seu próximo. Eu devo me preocupar em ajudar alguém, porque aí eu serei o próximo dessa pessoa. E não ficar preocupado em olhar para os outros como, aquele é meu próximo. Não. Os outros têm que me ver como o seu próximo. Então, o nosso papel, como esse samaritano, é estarmos realmente disponíveis para os irmãos, a ponto de que um irmão possa olhar para mim e falar, o Paulo foi o meu próximo naquela situação. Porque ele olhou, enxergou a minha necessidade, parou, me deu atenção e agiu de forma a me ajudar a sair dessa situação ruim. Então esse é o desafio que o Senhor colocou no meu coração, que eu trago para dividir com os irmãos nessa manhã. Que nós possamos agir com amor na nossa comunidade, entre os nossos irmãos, de maneira que os outros possam nos enxergar como o seu próximo. Alguém que está disponível a enxergar os problemas, a dar atenção e ajudar a resolver aquelas aflições que todos nós passamos. E todos nós precisamos de algum próximo que venha nos ajudar.
E há uma outra consideração só interessante aqui. Nós podemos pensar na figura do samaritano como também uma figura de Jesus. Porque Jesus, o bom samaritano, ele olhou para nós, caídos ali por causa do pecado, e abriu mão de tudo que ele tinha, da sua condição de Deus, e veio nascer nesse mundo, sofreu no nosso lugar, derramou o seu sangue, não foi o vinho e o azeite ali que aquele samaritano derramou, mas ele derramou o seu sangue para nos livrar daquela situação de morte iminente que nós estávamos ali. Então Jesus é o nosso bom samaritano, é aquele que realmente se dedicou, abriu mão das suas coisas, olhou para nós, enxergou a nossa necessidade, parou o que ele estava fazendo para nos dar atenção e agiu a ponto de se transformar em homem, sofrer e morrer no nosso lugar, derramar seu sangue para nos salvar. Que essa figura do samaritano, de Jesus como bom samaritano, fique bem viva na nossa mente e que assim a gente consiga agir de maneira a olhar ao redor, enxergar a necessidade dos nossos irmãos, parar a nossa correria e dar atenção a quem está ao nosso redor e agir em favor do nosso irmão. Só alguns exemplos de coisas bem práticas e fáceis que nós podemos agir em relação aos nossos irmãos. Orando, repartindo, consolando, amparando, suportando, acolhendo, amando, visitando, rindo e chorando e sustentando realmente financeiramente ou materialmente ao nosso irmão. São situações que nós devemos nos colocar diante do Senhor para que o outro possa nos enxergar como o seu próximo. Pessoas que praticam de verdade o amor de Jesus que está no nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe e use as nossas vidas para abençoarmos outras pessoas e que outros possam nos enxergar como o seu próximo que está ali à disposição para ajudá-los em amor a superar as dificuldades. Amém? Obrigado. Deus seja louvado por sua palavra. Desafio, né? O irmão, o presbítero Paulo, várias palavrinhas no gerúndio, né? Ando, vamos andar com Jesus. Eu amo porque eu ando com Jesus. Eu estou orando porque eu ando com Jesus. Começa em nós isso, né? E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos glorifiquem ao nosso Pai Celeste. Caminhando para o encerramento, você que pode se colocar em pé, por favor. Depois da oração, já o encerramento, tem a escola bíblica dominical, meus irmãos. O Senhor pede para nós crescermos em graça e conhecimento. O melhor lugar para nós fazermos isso é a nossa escola bíblica dominical. Gaste tempo com Deus. Isso vai fazer bem para você. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui no nosso meio. Obrigado pela sua boa palavra que nos desafia, Senhor. Nos desafia a caminhar com Jesus e imitá-lo. Nos desafia, Senhor, a inclinarmos ao nosso próximo dentro de uma sociedade às vezes tão corrupta, tão egoísta, tão encismada, Senhor, tão cheio de si mesmo. Nós somos desafiados a glorificar o nosso Pai com boas obras. Para ser salvo, não, porque somos salvos, porque fomos resgatados, porque fomos remidos, porque podemos suportar, porque Cristo nos suportou. Podemos amar porque Ele nos amou. Podemos, Senhor, cuidar do nosso próximo sem julgá-lo, porque Cristo, quando teve a justiça de nos julgar, Ele nos salvou na cruz. Ele nos dá poder, capacidade para perdoar, porque Ele muito nos perdoou. Nos ajude mesmo assim, porque é um desafio para nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo nos oriente e nos ajude a colocar em prática o que foi ouvido, o que foi entendido nessa manhã. Muito obrigado. Que o Senhor Deus, meu irmão e minha irmã, te guarde nesse domingo. Ele abençoe o teu dia. Ele abençoe o teu almoço em família. Ele abençoe a sua esposa e o seu esposo. Ele abençoe os seus filhos.
Ele te ajude na hora da angústia. Ele te livre do mal. Não permita que os seus pés, meu irmão e minha irmã, se resvalem no mal. Não permita que os seus passos se desviem para caminhos tortuosos, caminhos de morte, caminhos de iniquidade. Ele te ajude na hora da tentação. Ele te dê força. Ele intervenha naquelas causas que são impossíveis aos seus olhos, mas que são possíveis ao Senhor. Ele cuide de ti. Ele te abençoe. Que o amor do nosso Deus, a comunhão, as consolações, a orientação, a força do Espírito Santo e a graça bendita de Jesus Cristo esteja sobre o povo de Deus, sobre aqueles que creem e temem nele, hoje, amanhã, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Amém e amém. Deus os abençoe.